Papo de Redação. Apresentação: Otávio Neto. 10h07 em Campo Grande. Sejam bem-vindos agora ao Papo de Redação, um quadro criado especialmente pela CBN, abrindo espaço para os jornalistas de Campo Grande e para os jornalistas de Mato Grosso do Sul, para a gente poder conversar aqui sobre tudo e mais um pouco ainda. Hoje a gente recebe aqui na CBN os jornalistas Edir Viegas e Elisiane Berrocal. O Edir atua na área desde 1982, no rádio, trabalhou na difusora, ainda AM, trabalhou na FM Capital 95.9, na Canarinho, hoje na 94 FM. No jornalismo impresso, o Edir trabalhou 5 anos no Semanário A Crítica e 5 anos no Correio do Estado. Atualmente ele atua na área de assessoria de imprensa e advoga também para organizações sociais, Justo Direito, ajuizando ações civis públicas em defesa de direitos difusos e coletivos, principalmente na área de defesa do consumidor. A Elisiane Berrocal, jornalista formada em 2006 pela UCDB, especialista em marketing político, marketing digital, com passagens aí pela editoria de política e campanhas eleitorais. É repórter atualmente no Top Mídia e gerente de novos projetos. Bacharel em Direito e mãe da Ana Lara. Aquela coisa linda. Bom dia, Elisiane. Bom dia, Edir Viegas. Bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia aos ouvintes da internet e aos grupos de WhatsApp também, que estão todos ligados. Que legal. Edir, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Daiane, Valdir, Lucas, Lisiane, todos vocês. E parabéns aí pela iniciativa da CBN. Esse papo de redação aqui nada mais é do que uma forma que a gente tem de poder levar para o grande público, né? E não só o público da CBN, é o público em geral, o que pensamos, quem somos nós, o que fazemos nessa rotina diária nossa, porque o jornalismo tem uma função muito especial na vida das pessoas. Nosso papel é um papel importante, é preponderante às vezes, o que a gente fala movimenta diversos cenários e é isso que a gente quer aqui hoje. Por exemplo, a gente... aqui na CBN, a gente sempre diz o seguinte: esse papo é um papo livre. E a gente sempre diz, como é que a gente vai começar? Aqui não tem pauta da CBN, aqui a pauta é nossa, pauta feita pelos jornalistas. Lisiane e Edir Viegas, começar por um tema polêmico aqui. O MediaMax, o site MediaMax, publicou hoje uma pesquisa feita pelo Datamax. Essa pesquisa aponta empate técnico aí entre o juiz Odilon, Reinaldo Azambuja e André Putinelli aqui em Campo Grande. Eu vou passar os números aqui, ó. Juiz Odilon de Oliveira, do PDT, 25,4%. Reinaldo Azambuja, do PSDB, 22,6%. André Putinelli, do MDB, 21,4%. Henrique Mandetta, 2,6%. Humberto Amaduti, do PT, 1%. João Alfredo, do PSOL, 0,9%. Suel Ferrante, 0,7%. Bom, a pesquisa aponta mais um empate técnico entre os 3 principais concorrentes, Lisiane. Parece que a coisa está mais ou menos assim mesmo. A diferença dessa pesquisa para a pesquisa da FIEMES é que o Reinaldo Azambuja aparece em segundo. Mas são todos empates técnicos, Todo mundo empatado, parece, numa linha de pensamento por parte do eleitor igual. Bom, como as discussões que a gente tem em relação à questão de pesquisas, eu ainda acredito que é muito cedo para se traçar um cenário por meio de pesquisa só de questão de quantidade de votos. Essa é quantitativa, né? Que é a quantitativa. Essa pesquisa é só em Campo Grande, só em Campo Datamax. Grande. O Datamax tem uma certa tradição em fazer pesquisas em períodos eleitorais. Algumas vezes já obteve sucesso. Mas eu não acredito em fórmula pronta para pesquisa. Tá. E também não é uma crítica, que os colegas do MediaMax não vejam como uma crítica. Aliás, deixa eu pegar uma carona. No meio jornalístico, essa questão de pesquisa não é bem recebido, não, né? Não tem muita moral, não, né? Os jornalistas não estão dando muita bola para pesquisa, não, né? Publicamente, eu que estou em redação, a gente dá moral porque a galera gosta, né? Na verdade, a galera que gosta não é o leitor comum do dia a dia, mas essa turma de política, da leitura, da compartilhamento, porque o meu tá na frente, não, o meu tá na frente, não, porque essa pesquisa é comprada, toda pesquisa é comprada para começar a conversa. Porque você não faz uma pesquisa... De graça. De graça. Hoje, um questionário de pesquisa tem um valor aí médio de R$30. Se você vê qualquer pesquisa com valor abaixo disso daí, pode desconfiar. Não que eu esteja falando de alguma pesquisa. Mas é o mercado que diz isso, né? É o mercado né? que diz isso. Só que, assim... A galera gosta, porque é o tesão do pré-eleitoral, né? Da pré-campanha. Ainda mais atualmente que a gente tem uma campanha eleitoral que é só 45 dias. Falar em pré-campanha é hipocrisia. Tá todo mundo em campanha, né? Edir, você não... Com certeza. Eu concordo com a Elisiane. Eu acho que, como os defensores de pesquisa sempre dizem o seguinte, isso é o retrato do momento.
é bem do momento mesmo, porque nós somos uma pesquisa aqui do Media Max, mas sem questionar os números, com 10%, 12% de pessoas que não sabem quem votar. É evidente que é bem mais que isso. E isso não é estimulada. Não é estimulada, exatamente. Então não dá... Eu acho assim, é uma bobagem, perda de tempo, né? Todo respeito aos institutos, você se guiar hoje por números. Não é momento ainda. Não está definido. Não, de maneira alguma. Você não tem quem colocar. Por exemplo, você citou rapidamente uma comparação entre a última pesquisa da FIEMES Vox Populi e essa do Atamax. Da Vox Populi e FIEMES, nós tínhamos nomes que tiravam, ao que tudo indica aqui, voto do Reinaldo Azambuja. Por exemplo, Nelson Trade Filho, Ricardo Ayashi. Isso. Mandetta tá também nessa do Atamax, mas esses dois tinham 7% e 2%, Ayashi e Nelson Trade. E deixava Reinaldo Azambuja com 9% da FIEM. Se a gente pegar do Datamax, sem esses dois nomes, o Reinaldo vai a mais de 20%. Sobe. Migraram pro Reinaldo os votos do Nelsinho Trade? Eu não falo até que migraram, mas pode ser que sim, até porque hoje o Nelsinho tá com quem? Com o Reinaldo. Ele aparece o tempo todo com o Reinaldo. Então, existe essa migração de voto quando você tem um leque menor de nomes. Mas Nelsinho vai continuar com o Reinaldo, Lisiane? Olha a provocação. Bom, aí até onde indica que sim, né? Porque ele tá viajando o estado inteiro como pré-candidato ao Senado. Mas, Edir, fala pra mim, no passado remoto, o Nelsinho era André Putinelli, os dois tinham uma relação muito boa. A dinâmica da política, né? Tal da dinâmica da política, né? Adversários de ontem, parceiros de hoje. E vice-versa. É normal. Parceiros de hoje, adversários da manhã. Olha, eu tenho um arquivo de foto que no passado não muito remoto, o André e o Reinaldo estavam juntos. Exatamente. Aliás, o PSDB e o PMDB, hoje o MDB, sempre caminharam juntos. Com a diferença é que o PSDB sempre é reboque. Né? Isso inverteu a lógica. Simone Tebet falou isso aqui recentemente, em que ela disse que se o MDB, palavra da senadora Simone Tebet, não se unirem, correm o risco de perder por Odilon. Esse é um quadro que tem que ser levado em consideração, com certeza. Um quadro considerável. Não está ganho para ninguém, não tá fácil para ninguém. Né? Eu não acredito, por exemplo, que o Odilon tenha a capilaridade para, vamos falar assim, para ganhar a eleição, mas vai dar muito trabalho, mas é imprevisível. Ninguém falava que o Bernal ia ser prefeito de Campo Grande. Depois de 2012, a gente não consegue fazer um cenário. E 2014 também, quando o Delcídio perdeu a eleição, não dá. O Delcídio chegou a inacreditáveis 65% de intenção de voto nesse período, né? Nesse período. Tava ganha a eleição pro Delcídio. Nesse período. Ele entrou com a eleição, ganha. Ele perdeu para ele mesmo. Perdeu para ele mesmo. Bom, é uma coisa que eu falo, que os tucanos entendem como crítica, que eu falo assim, o Reinaldo não ganhou a eleição, o Delcídio que perdeu. Então, e eu trabalhei na campanha do Reinaldo, então eu sei o que... Lisiane e Edir Viegas, aquele período, e Campo Grande deu a eleição para o governo, para o Reinaldo, era um momento diferente. Hoje, o Reinaldo está com a mesma densidade, com a mesma força daquele período, ou hoje a realidade é diferente demais para o Reinaldo? A densidade eleitoral, você diz, da eleição passada com essa? Momento. Ninguém sai do que ele era e ganhar de um Delcídio com 65%. Ele tinha um momento pró-Reinaldo. Né? Ele era o novo. Isso. Né? Ele era o novo. Hoje ele não é mais o novo, já tem aí governo, é complicado, né? Agora ele vai usar, do que ele vai se valer? Do trabalho que ele fez e do apoio político. 51 prefeitos, se não me engano, que está com ele, não é de se... mas os prefeitos sabem que estão com ele já. Bom, pelo menos eu estou acreditando... É o que ele divulga, né? Eu estou acreditando no Correio de Estado. Que, por acaso, o Antônio João não está com o Reinaldo e colocou... Está com o André. É outra coisa, né? Entrevistou todos os prefeitos que estão lá, deu 51. É outra coisa, né? Mas que prefeito em sã consciência vai falar que está contra o governo? Alguns falaram. São os corajosos, né? Não é corajoso. É assim, depende do que o município investiu lá. É simples. Considerando que os maiores colégios eleitorais hoje estão, teoricamente, com o governo. A gente está falando de Ponta Porã, que tem o Elinho, Corumbá, que é o Yunes, né? Que virou, Marcelo Yunes, que virou prefeito e foi pro Ninho. Só que lá em Corumbá tem um ponto aí que é importante lembrar. Não, Corumbá é um país à parte. É um país à parte, tem o Paulo Duarte, que foi prefeito lá, MDB, e tem o Éder Brambila, que vai ser candidato a federal também pelo MDB. Então... E o Ricardo Cândia também MDB. São 3 ex-prefeitos. A gente tem outras polarizações lá. Mas a gente tem Três Lagoas também, que é o Guerreiro, que é o PSDB. E que existe E tem a Simone lá também, que é MDB. Que existe um histórico, porque o que tem que ter é memória política quando você vai fazer esse tipo de história. Exatamente. Porque às vezes o cara pode até falar que tá com fulano e na verdade não tá, porque ele tá lembrando daquela ferrada que ele levou lá em 2012, que é o caso do Guerreiro. Ele levou uma ferrada do André lá em 2012 do Delcídio, que eu lembro muito bem, que era para ele ter sido prefeito anteriormente.
Ele era PSD nessa época. Quer dizer, mais do que nunca, então, o Guerreiro é tucano. Mais do que nunca, porque quem ajudou ele a se eleger, a realizar o sonho do chapelão lá de ser prefeito foi o Reinaldo. Então, existe... O Elinho é a mesma coisa. Houve uma tentativa lá em Ponta Porã, por exemplo, de aproximação do pessoal do Ninho com o pessoal do MDB, que o Elinho mandou geral passear. Teve deputado aí que saiu com 2 quentes, 3 fervendo de lá. Por uma questão de lealdade. Lisiane vem, Edir, a gente tem acompanhado a Lisiane no Top Media, você vem fazendo pré na estrada, você tem viajado aí e ofereceu essa cobertura a todos os candidatos de forma bastante isenta. O que você tem visto no interior do estado, Lisiane Berrocal? Eu vou até aproveitar para deixar claro, assim, o pré na estrada foi um projeto criado dentro da redação do Top Media. Nós temos 3... A gente escreve sobre tudo, mas... Em direcionamento, são 3 jornalistas de política, que sou eu e o Rodson Williams e o Ayrton Reis. Então, a gente meio que dividiu por uma questão de afinidade. Uhum. Tá? A gente vai fazer uma afinidade mesmo, que eu tenho uma afinidade maior por estar cobrindo a vida política do André, e já tem quase 15 anos, desde estagiária já cobria, já tinha altos fights com ele, então acaba se aproximando. Tá. Aí o Rodson ia cobrir o Odilon, e o Tinho ia cobrir o pessoal dos tucanos. O pessoal do Odilon não levou a gente. Tá? Então, não tem do Odilon porque Mas eles não estão levaram. viajando? Então, quando eles estavam, não levaram a gente. Alegaram falta de grana. O pessoal dos tucanos levaram. Agora eu vou começar a viajar com os pré-candidatos ao Senado. O Moca e o Nelsinho já toparam. No interior, você falou da capilaridade do Odilon, que fique claro que é uma crítica construtiva, porque esse pessoal tem que parar de levar as coisas para o lado pessoal. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Tá. Eu tenho a favor. A favor eu tenho e falo. Quando eu tenho que elogiar, eu falo. Não é pessoal. O Odilon, ele não tem. Tanto é que na janela partidária o PDT só perdeu, não ganhou ninguém. Né? Não ganhou ninguém. Ficou sem deputado, ficou sem vários vereadores. Não articula, não conversa. Edir, fazer política sem um deputado é fácil? O Odilon não tem nenhum deputado estadual. Não tem. E o staff dele é o filho dele, o que é vereador, o Odilonzinho, e o João Leite Schmidt e o Dagoberto. Vamos falar. Difícil, e o né? Dagoberto, né? Com um cara que tem um discurso. Agora eu vou falar o que eu ouço no interior. Eu tive em Paranaíba. Aí, mas olha o discurso do Odilon. O cara vai lá e fala que não vai querer ninguém corrupto, mas tá com o Dagoberto. O Dagoberto foi vice do Giroto em 2012. A gente tem que parar de subestimar a memória do eleitor. Você acha que o eleitor hoje está mais crítico, Lisiane? O Edir, que trabalhou em campanhas, e eu que trabalhei em campanhas, você que já trabalhou em várias campanhas, a gente não está aqui para falar, quando a gente entra numa campanha, a gente não está para falar água com açúcar por candidato. Claro que não. É parar de trabalhar. E uma coisa que tem que se trabalhar. Odilon tem uma rejeição lá embaixo. Ótimo. Só que, cara, eu vou falar isso, talvez eu possa até sofrer um atentado. Mas aí o cara vai lá e ele fala assim... eu não quero isso, eu sou contra a corrupção, contra isso, contra aquilo, porque o contrabando, né? Aí você vai na fronteira, cara, contravenção. Aí você vai na fronteira, se eu for em Bela Vista, Ponta Porã, todas essas cidades de fronteira, alguém da família do eleitor já foi preso por alguma coisa ligada a tudo isso. Você acha que pode ser ruim? Isso é ruim. Não é o discurso que ele deveria estar fazendo agora. Eu, em Ponta Porã, eu ouvi da boca de uma pessoa de lá, que é da política de lá, e falou assim, velho, se for pegar campanha, não pega do Odilon, porque se o povo vier fazer campanha aqui pro Odilon, na fronteira, os caras não vão aceitar. Aí o cara você olha a caminhonete, Juiz Odilon e Jamil Tsunami. Papo de redação conversando com a Lisiane Berrocal, jornalista, e com o jornalista Edir Viegas. Eu quero aproveitar aqui esse momento e mandar um abraço para os nossos colegas jornalistas que estão acompanhando aí esse bate-papo aqui da redação da CBN, vocês que estão acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo celular, enfim, onde você estiver, muito obrigado. Edir, o momento pede reflexão, pede equilíbrio. A gente tem acompanhado, e eu sinto falta, isso é uma observação minha, sinto falta, por exemplo, de uma abertura maior dos pré-candidatos em conversar com a imprensa. Sim. E é isso, nesse período pré. Você não consegue conversar com o governador de forma fácil, você não consegue conversar com o André Putinelli, você não consegue conversar com o Odilon. Aliás, o Odilon ainda responde, a assessoria do Odilon é a única assessoria que, quando você manda uma solicitação, o Cadu, ele responde. Do Putinelli e do Azambuja, politicamente, não se tem resposta. É uma defesa? O que é isso, na sua avaliação? Eu penso que a assessoria tem que ser proativa nesses casos, né? O grande problema de campanha eleitoral, já participei de várias, é você quer blindar o candidato
Dá a impressão que não, isso aqui nós não vamos falar, então guarda. Né? Aí você fica naquela situação, você correndo atrás do candidato, você pegar ele num evento, para você dar uma sorte e fazer uma pergunta para ele. Né? Então eu penso que é isso, porque o candidato, para mim, tem que estar exposto. Sim. A assessoria tem que estar cuidando para o cara aparecer. O teste começa agora. Todo momento. Na pré-campanha, né, Lucas? Não é só quando há interesse do candidato de falar. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que Nota-se em campanha aquelas igrejas, aqueles núcleos internos, isso prejudica o candidato. Mas eu acho que como existe essa distância que a gente pontuou aqui algumas vezes das eleições, alguns se sentem inseguros em dar respostas não concretas porque existem ainda alianças a serem feitas, questões a serem decididas, então eles têm medo de ser perguntados sobre coisas concretas e não terem essa resposta concreta para dar. Né? A fórmula do menos é mais. Quanto menos falar, Otávio, melhor. Aproveitando dois comentários que chegaram aqui na nossa live e o assunto estava sendo falado aqui agora há pouco, que era do Odilon, não existe um pouquinho de má vontade não em relação à campanha do juiz Odilon? Apesar de tudo isso, a despeito de tudo isso que a gente falou aqui, da dificuldade dele de articulação política, dessa dificuldade enfim, de persuasão, não é tão eloquente assim, mas ele aparece na frente sempre nas pesquisas. Isso vocês acham que não tem sustentação até lá? Vocês acham que durante as eleições, quando ele passar pelo escrutínio das pessoas, isso vai cair? Eu sou da opinião de que é momento você tem um novo, né? Tá por aí, eu não penso que a candidatura dele, hoje pelo menos, ela seja sólida. Por exemplo, essa questão de eu não estar com ninguém que tenha problema com a justiça, o que teve, isso é uma balela. Não se sustenta. Não se sustenta. Eu vou falar na mesma situação só para fazer uma observação. Claro. O Bolsonaro, o discurso dele é esse. Eu sou honesto, não tenho nada. Mas qual é o partido que ele nasceu e no qual ele sobreviveu e de onde que veio o Bolsonaro? O partido que tem um monte de bandido, que era o partido que ele estava. Ou seja, me fala com quem tu andas, eu vou dizer quem tu és. É mais ou menos bandido por aí. Bandido bom é bandido morto, desde que não seja próximo de Eu só quero fazer uma colocação, e essa colocação ela é muito importante, até para a gente poder aqui continuar o nosso papo. O papo de redação ele é um papo isento. Só para lembrar, apesar da gente aqui estar fazendo algumas avaliações subjetivas em relação ao Odilon, ele está liderando todas as pesquisas que se faz no Mato Grosso do Sul, isso é inegável, e nós aqui fazemos só algumas avaliações sem nenhum tipo de tendência, isso é muito bom que a gente diga também, não se pode negar neste momento, se a eleição fosse hoje, o governador era o Odilon, pelas pesquisas que a gente vê, ponto. O resto são opiniões pessoais. Agora vem a resposta que eu acredito para o Lucas. Ele aparece na frente em todas, só que ele não tem uma crescente. E os outros vêm com uma crescente. Você mesmo fez uma observação, Lucas, muito interessante. Quando o Nelson estava na pesquisa da Vox, o Reinaldo estava lá embaixo. Estava em terceiro. Né? Aí, quando sai o Nelsinho na pesquisa da Datamax, o Reinaldo tem uma gradatividade e ele sobe. Isso pode mudar, Lisiane, porque o Murilo Zawid está colocando o nome dele como pré-candidato ao governo do DEM. Aí é que entra a grande questão. A gente não está falando só sobre liderança, a gente está falando também sobre a questão do crescimento, porque a gente tem que pensar numa estagnação. Eu falo que o Odilon é o açaí do ano. Né? Antigamente era restaurante de sushi que abria em Campo Grande. Abriu um monte, foi fechando um monte. Por quê? O mercado vai estagnando. Não vai tendo. Isso é da política, não é uma opinião sua. Não é uma opinião minha, é uma opinião do que eu vejo. Do que eu venho ao longo dos tempos vendo. Aí o Odilon é o açaí do ano. Hoje em dia, açaí tá igual era São Bento antes, né? Qualquer esquina tinha. Entendeu? A mesma coisa é o eleitor do Odilon. Mas aí, quando vem uma campanha política, vem um trabalho todo feito, você não percebe esse crescimento. Porque a gente tem que pensar em 3 coisas. A gente tem que pensar nos resultados do pré, a gente tem que pensar na questão do crescimento, estagnação, aquele percentual e rejeição. Ele não tem rejeição, ele é o açaí. Vender açaí é fácil. Vamos dizer, o melhor dos candidatos em termos de rejeição, é o doutor Odilon. Isso é inegável. Até começar a sair os esqueletos dos armários. Sim, e ninguém ninguém colocou estratégia na rua. Nós estamos na fase de acerto partidário. Se você for pegar, por exemplo, hoje, especificamente hoje, a situação não é boa para o Reinaldo Azambuja, nem um pouco boa. Tem uma greve geral aí dos servidores da educação, 200 mil alunos fora da sala de aula. Isso é péssimo para qualquer governante, Edir. Agora, é preciso esperar mais uma semana para ver se isso vai acabar, se não vai. Hoje, em Três Lagoas, os trabalhadores cruzaram os braços lá na construção do hospital regional. Tudo isso pesa negativamente para um governo. E não deve estar sendo fácil para o Reinaldo também. Sim, com certeza não vai ser fácil para nenhum governante. Agora, o que tem que se levar em consideração é o seguinte, eu sempre falo,
né? Precisa avaliar onde é que nós estamos hoje, né? Eu faço isso, sempre exercício de comparação. Como é que está o Rio de Janeiro? Como é que está o Rio Grande do Sul? Como é que está o Rio Grande do Norte? Entendeu? Como é que estão Minas Gerais? Gente, está numa situação delicadíssima do ponto de vista econômico. Como é que está Mato Grosso do Sul? Que ainda está indo bem. Sim, está excelente. Não se pode negar isso. Eu quero fazer uma pergunta para o Edir. Né? Não se pode negar. Aí eu falo, você tem uma greve? Tem. É um problema que tem que resolver. Agora, você tem que ver se o Estado tem condição de resolver esse problema e já está no limite prudencial da lei de responsabilidade. Como é que faz? Difícil, né? Edir, eu quero te fazer uma pergunta. A gente estava falando aqui, na questão do Lucas, em relação à estagnação. O que eu queria ver se você concorda com isso. A gente tem um empate técnico entre o Odilon, o Reinaldo e o André, com detalhe. O Reinaldo e o André, os esqueletos estão todos fora do armário. Sim. De mamanda caducando, de Ou não, filho... ou não. Peraí. Tem coisa no armário ainda, a gente fica sabendo. Tudo bem, aí. mas tem muito esqueleto fora do armário. Uhum. Tem muitos... E ainda André assim, já foi preso, usou tornozeleira e etc e tal. Filho foi preso, Reinaldo enfrentou N problemas, enfrentou delação da JBS, Isso. enfrentou problema envolvendo o filho também, porque aí Isso. envolve tudo, cachorrinho, né? Que nem o cachorro que foi preso por pó de maconha ontem. Então envolve tudo. Esses esqueletos desses dois estão fora do armário. Sim. E mesmo assim, eles se mantêm. Você acha que na hora que começarem a aparecer os cadáveres e as coisas do Odilon, estagna, sobe ou diminui? Nós estamos aqui com o nosso papo de redação com a Lisiane Berrocai e com o Edir Viegas. Antes da gente ir para o intervalo, a Lisiane lembrou aqui que André Putinelli já teve, ou pelo menos a gente imagina que o inferno astral dele tenha passado, assim como também o inferno astral, né, na questão jurídica do governador. Você disse que o inferno astral, você perguntou para o Edir, Lisiane, que você colocou que pode não ter nem começado dentro do inferno astral do juiz Odilon. É mais ou menos isso? Eu perguntei assim, Reinaldo e André continuam com bons números e empate técnico com o Odilon, mesmo com todos os cadáveres aparecendo. Sim. Pode ter mais. E na hora que aparecer os esqueletos fora do armário, os cadáveres e todas essas coisas que a gente sabe que tem em campanha, você acha que o Odilon vai ter uma estagnação, uma crescente ou decai? Olha, eu vou falar que eu acho até que o Odilon nem é candidato. Entendeu? Eu acho que ele não é candidato a governo. Para mim, ele seria eventualmente um bom senador. É o que dizem, né? Eu não acredito que ele seja candidato. Que ele não é ou que ele não deveria ser? Não, eu acredito que ele não vai ser candidato a governador. Acho que ele tem mais densidade para ser senador. Sim, eu não sei porque... Eu entrevistei ele aqui, perguntei para ele 2 vezes, até fui insistente. Mas ele me garantiu que não. Vai falar que não. O político nunca vai falar para você, não sou. Mesmo porque isso faz parte do jogo. O que a gente sabe aqui, Edir e Lisiane, é que na hora da campanha muita coisa ruim vai aparecer, a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Vamos agora falar de eleições... Só responder a pergunta da Lisiane, o esqueleto. Por favor. Tem que saber que tamanho é esse esqueleto dele. Quantos cadáveres? Quantos cadáveres? É assim que se define. Hoje não dá para falar. Mas só uma curiosidade. Claro. Odilon fora, aí junta, digamos, a Zambuja e André, aí fica o quê? Não. Juntar, você fala... Juntar, não. Disputar o André e o Odilon. Não, porque existe essa possibilidade. Mas você vê alguma possibilidade de juntar André e o Odilon, Edir? Eu não vejo. Você vê, Lisiane? Mas tá um falatório danado, gente. Falatório o governador vai fala aqui, e aí a Simone, a senadora, vem e fala aqui na CBN. Eu já falei, o governador falou isso. Já falei várias vezes que eu não acredito que o André seja candidato a governo. Né? Até então, mas hoje ele tem tudo para ser. Eu também não acreditava até eu achei que ele fosse amarelar de novo, mas não amarelou. Como foi em 2002? Isso, mas não amarelou. E outra, a situação lá era menos complicada. Hoje ele está na turma da tornozeleira. É complicado isso. Só que aí a gente tem uma coisa também, que é a questão pessoal do André, porque o filho dele foi preso. Tá mordido mesmo? Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Como é que tá o Putinelli? O tesão da raiva é muito maior, é muito mais gostoso do que o tesão do amor. O casal mesmo não se dá melhor depois da briga? Então, assim, eu tenho tá com a faca nos dentes do italiano. Eu tinha a mesma visão do Edir em relação à questão da candidatura. Todo mundo sabe que eu tenho um declínio bem grande ao tio Putin. Eu não sou uma pessoa que escondo isso, porque não seria ético com os meus leitores. Eu não fico fazendo meio termo. Sou andrezista. Brinco sempre que ser andrezista é igual ser hétero, né? No MDB. Por causa de um pedaço de linguiça, tem que levar o porco inteiro. Isso muito depois te responde em off. 10h39 da manhã, a gente continua aqui com o nosso papo de redação, Lucas Mamed, recebendo esses ilustres profissionais aqui que movimentam o jornalismo no nosso estado. Edir Viegas e Lisiane Berrocal. Vamos agora para a questão nacional. Lula preso, quem imaginava isso?
Pois é, eu imaginava, vamos lá assim, porque não tem como, tem que saber as cabeças de quem vem agora, né? Azeredo, Aécio Neves, Alckmin sem mandato. Alckmin, que a Lava Jato já pediu o inquérito dele. E outra coisa, se tem rabo, se tem problema, tem que ir pra cadeia mesmo. Entendeu? Essa conversa que é golpe contra o Lula, é golpe coisa nenhuma. Entendeu? Tem o processo, devido ao processo legal, e tem que ir pra cadeia. Roubou, tem que ir pra cadeia. A mesma coisa serve pra Alckmin, pra Aécio, pra Por Serra. que o PT de Mato Grosso do Sul até agora não fez nenhum barulho? Eu não vi ainda o PT daqui fazer um barulho pro Lula. O que aconteceu? Olha, eu vejo assim, quantas pessoas tinham na sede do Sindicato Metalúrgico quando o Lula se aquartelou? Não. Vamos colocar 6 mil, 7 mil, 10 mil pessoas, vamos botar mais. Pô, o cara foi eleito, segundo mandato, com 56 milhões de votos. Ele tá no reflete, berço, né? Ele tá no berço do sindicalismo, onde ele nasceu. Não é uma Era pra ter campanha, pelo né? menos, sim, mas se ele é tão querido pelo povo, tem que ter pelo menos 500 mil pessoas lá na frente daquele sindicato. Para justificar a ação dele. Isso. Né? Aí, vamos lá, no dia que ele saiu, tinha 2 grupos segurando os 2 portões lá do sindicato. Você via que era pouca gente. Isso no dia seguinte já. Aí você vai em Curitiba. Quantas pessoas tinham em Curitiba aguardando a chegada do Lula em frente Tinha mais ao Superintendente contra o Lula Polícia Federal? que a favor. 500 pessoas. Você quer avaliar que o não- Lula tá fraco? Sim, tá fraco. Não foi aquela coisa, não deu comoção. Não morreu nacional, ninguém? Nem uma não morreu gota de ninguém. sangue saiu? O questionário dele vai ficar preso. Vai ficar preso um bom tempo. Eu não acredito que ele saia agora. Lisiane, Que bom que não morreu. Lula e Delcídio do Amaral, ex-petistas, os dois frequentando prisão. É o paralelo que eu acredito que dá para se fazer. Eu, particularmente, não gostei da prisão do Lula por ser alguém que gosta do Lula politicamente e pessoalmente E falando. não esconde isso, né? Não escondo isso. Legal. Porém, também me decepcionei com a comoção. É o que eu acredito que tem uma comoção mais interna pelas redes sociais e em casa. E os grandes nichos do Lula, que é Nordeste, periferias, essas coisas, não dá para externar essa comoção. Uhum. A gente tem que parar com essa mania de achar que redes sociais é Brasil, tá? 98% da população aí não pode estar o tempo todo xingando muito no Twitter. Então, a gente não pode tirar por isso. Tá. Eu, por exemplo, eu sei que teve um barulho mudo do PT aqui. Eles fizeram manifestações. Aqueles mais leais, e eles estiveram nas manifestações. Muito menor, é claro. Me chamou muito a atenção a falta de posicionamento público. Eu estou falando público do Zeca, que é hoje o maior, entre O general aspas, do Lula, né? expoente, Aqui. Sim. compadre, né? Compadre. Companheiro da 51. Companheiro de pesca? Ele Companheiro ajudou a de viabilizar pesca. o PT, quando ele era governador do Exatamente. estado. Isso. Começou Agora- aqui o mensalão, né? Isso. É como diz o outro lá, que começou aqui, né? Começou aqui. Você provocou, você não provoca. Mato Grosso do Sul fazendo escola Saiu também, você. né? Você não Bernardo. provoca. E a Gleise que não se deixa mentir. mentir, né? Você não provoca, tô te falando. E assim, Delcídio é o petista mais tucano que existiu. Delcídio, o berço dele nunca foi o PT. Ele foi pro PT por uma questão de viabilidade eleitoral. Agora, não venha ninguém me dizer que o Delcídio não tá rindo à toa, porque ele tá. Nos grupos que eu participo e nas tentativas de conversa que eu tenho com o Delcídio, ele tá bem alegrinho. Num paralelo, o Delcídio ficou preso 41 dias, eu lembro bem, porque eu acompanhei todo o processo de Final do prisão. ano, Natal, né? Não, Pior foi época, carnaval. Carnaval, né? Foi carnaval que o Delcídio ficou preso. Acredito, assim, que o Lula teve mais sorte de não passar nenhuma época festiva dentro da cadeia. Porque o Delcídio passou o carnaval, todo mundo sabe que ele adorava passar o carnaval lá em Jurerê Internacional, então, para ele deve ter Vocês sido mais acham difícil. que pode acontecer alguma possibilidade aí do STF? A gente tem acompanhado aí dessas mudanças na jurisdição que Delcídio possa ainda ter chance de disputar alguma eleição rápido aí? Esse ano, não. Eu não vejo essa condição, não vejo. Sinceramente. Esse ano, não. Ele andou passeando pro Campo Grande e aventando isso, né? Eu não essa sei como é que está o possibilidade. processo dessa situação processual dele. Confesso que eu não sei em que pé que está isso. Bom, pelo PEC eu estou sabendo de fontes em office aí, ele tem até a possibilidade de um perdão judicial. Por isso que ele tá quietinho, inclusive, E né? é Não tá por isso falando que ele tá nada. quietinho, só que nos obedecendo. bastidores ele tá colocando faca no pescoço. É só você ler na lata lá do Top Media News, site bom esse Top Media News. Esse Top Media Tem um News, menino- o pessoal tem um que menino trabalha bom lá lá, também. Vinícius Nós Quinelli. recebemos aqui o Vinícius Quinelli, inclusive quero agradecer ao Vinícius por ter vindo aqui. O Adilson Trindade também esteve aqui já antes de vocês. A gente avaliou uma pesquisa da FIEMES aqui e a gente recebeu também já o nosso ilustre nobre na semana que passou, Denilson Pinto. Denilson Pino. Olha aqui. Vem junto né? com o Fausto Brito. E o Fausto Brits, né? Você vê que é uma galera que a gente está trazendo para cá com profissionais. opiniões divergentes. Lucas,
nessa linha ainda do Lula, a gente percebe que existe aí as convicções, não tem um meio termo, né? 8 ou 80, ou você é a favor ou contra o Lula. Mas não dá, ao mesmo tempo que a gente fica satisfeito pelas nossas instituições estarem funcionando, de independente de quem seja a pessoa ser presa, a gente também não tem que fazer uma observação e pensar que desenho institucional, que tipo de democracia e república a gente montou que permite que um ex-presidente da República, que sai com a popularidade que o presidente Lula saiu, seja preso. Isso não é preocupante também, apesar de a gente, às vezes, achar que está tudo certo porque a instituição funcionou? Olha, eu não vejo que popularidade te dá salvo-conduto para praticar pilantragem. Nem eu. Então, Não, claramente não foi isso que eu perguntei. Eu pergunto se nós não temos que ficar preocupados com o tipo de democracia que a gente criou que permitiu, isso estando certo ou errado, sim, a avaliação de cada um, que um ex-presidente da República fosse preso. olha, eu preocupado ficaria se ele não tivesse sido preso. Porque se ele cometeu algum ilícito, eu acho que tem que ser punido. É preocupante por esse aspecto, mas não é preocupante porque eu acho que amadurece a sociedade. É preocupante porque você vê que o poder público está arraigado, a corrupção está arraigada. Isso virou um câncer. Nós tivemos um presidente do Congresso preso aí, o Eduardo Cunha. Vamos falar, né? Presidente de Congresso, agora vamos falar que tá aí o Rodrigo Maia, mas E tá aí de regra é só malandro. O Eunício de Oliveira ontem, que foi vítima também de uma ação policial, e que se tiver devendo, nós temos que fazer fila e ver esse pessoal todo em casa. Mas é isso que está sendo debatido? Eu entendi a pergunta do Lucas. Na verdade, a preocupação é quando a gente chega num nível que até o líder maior do nosso estado, que é o chefe do Executivo Nacional... Ex-chefe, no caso. Não, que é um chefe de Executivo Nacional. Hoje nós temos um chefe do Executivo Nacional sendo investigado, com vários problemas, amigos presos e tudo, que é o caso do Temer. E a gente eu entendi. Lucas, nessa esteira, isso faz parte da democracia. Na minha visão, é a parte da democracia onde diz que os poderes são poderes convergentes, porém poderes diferentes e independentes. Né? Que é o caso do Poder Judiciário, que é o que faz esse poder de mando para que um ex-chefe da República seja preso. Claro, causa comoção, e a comoção é contra e a favor, isso é natural, porém faz parte da democracia, por quê? Além de tudo, mostra que estamos engatinhando. Porque se a gente for ver, nos Estados Unidos, por muito menos o Bill Clinton... Primeiro grau já é preso. O juiz de primeiro grau decreta a prisão do presidente. Por muito menos, o Bill Clinton se lascou num negócio porque pegou a Mônica. 10 com Lisiane Berrocal e com Edir Viegas. Gente, vamos falar de Senado agora, de eleição para o Senado no Mato Grosso do Sul. Nós temos aí alguns nomes importantes. Nelsinho Trade, nós temos o Zeca do PT, que deve ser candidato, o Chico Maia, o Marcelo Miglioli também, que desponta aí como candidato ao Senado, Valdemir Moca, eu esqueci de alguém? Pedro Chaves para reeleição. Pedro Chaves, né? Como é que está esse cenário? Como é que você avalia, Edir? Olha, eu acho que todo mundo é japonês, por enquanto. Tudo igual? Tudo igual. Não dá para você... São duas vagas, né? Não fecharam, assim, as alianças, as coligações. Não dá para falar. É evidente que você tem candidatos mais competitivos aí na praça, né? Como o Nelsinho Trade. Não dá para arriscar palpite. Eu vejo como sendo muito prematuro. Eu não sei o que a Lisiane acha disso. Pelo que eu vejo, vou cravar o nome do Nelsinho na primeira vaga. Pelo que eu ando e pelo que eu vejo... Pelos números que ele mostrou em Campo Grande, né? Não é só números, não. No estado também? Por andança mesmo. Você observou no isso? estado, por observação. E por uma questão de que ele já vem de uma campanha para governador onde ele trilhou tá quentinho um caminho. Na mente do consumidor ainda, né? Ele tem um caminho trilhado aí. Ele pontuou isso aqui na CBN, né? Falou. Ele tem um caminho trilhado numa campanha de Marquinhos pode governador. ajudá-lo? Eu não acho o Marquinhos hoje um bom cabo eleitoral. Não vejo o Marquinhos hoje como um bom cabo eleitoral. Quem tá achando que o Marquinhos é tudo isso não tá andando onde eu tô andando. E eu ando essa cidade inteira. Edir? Eu concordo. O Marquinho pode ser uma boa estrutura de campanha. Agora, cabo eleitoral, vou concordar com a Lisiane. Andou fazendo muita coisa complicada aí Na realidade, ele não conseguiu fazer muita coisa. E o que ele fez, meteu os pés pelas mãos em várias coisas. Né? Esse é o problema. E não é só isso. O cara vem de uma promessa, me preparei 700 anos para ser prefeito de Campo Grande. E o que eu consigo analisar hoje com as pessoas que eu converso se preparou tanto e não conseguiu se preparar ainda. Esse é o problema do messianismo, né? Você colocar a candidatura como messiânica, que Deus me preparou 19 anos. Esse é o risco do messianismo. Vamos falar de messianismo. Vamos pro Bolsonaro, já que estamos falando de Messias. Vamos falar de Messias, né? Vamos lá. Lisiane Berrocal, presidente da República, para muita gente já é o Bolsonaro. E aí? Muita gente quer, né? Os bolsominions.
Como é que você vê isso? Eu tenho restrições políticas, eu tenho restrições pessoais e restrições ideológicas ao Bolsonaro. Não acredito que ele será eleito presidente. Eu acho que a máquina vai atropelar ele e não acredito que ele sairá candidato. Vou fazer um paralelo com o Odilon por causa dos cadáveres. Uau, Edir. Sim, eu concordo. Hoje era o nome Ascensão. Eu vim aqui para brigar com você. Mas não vai dar certo, então. Pois é, nós previmos aqui, a gente até nos grupos de jornalistas aí previmos uma treta aqui. Eu sempre falo o seguinte, eu não sou de esquerda, treta. mas eu abomino a extrema-direita. Para mim, o melhor regime é o democrático, sem essas coisas de extremismo. Que é o Bolsonaro representa tudo isso, é o atraso, o retrocesso. Ah, ele é honesto. Honesto aonde? Cara pálida, explica. O cara tem quantos anos de vida pública? O que ele fez pelo Rio de Janeiro? Qual o patrimônio dele? Onde é que está hoje o patrimônio imobiliário, principalmente? A família dele toda vive de cargo público, de voto, né? Peraí. E tem um bracinho do Bolsonaro que chegou aqui pela cidade. Vocês lembram um videozinho que estava rolando ano passado que o Bolsonaro falou que tinha um cara usando o nome dele aqui? Lembra. Então, primeira mão para vocês ouvintes da CBN. Chegou até a mim o currículo desse cara, e esse cara, na verdade, durante muitos e muitos anos, foi nomeado no gabinete de um dos filhos do Bolsonaro. Então, não é tão picareta assim. Tem cadáver para sair do armário ainda. E eu, particularmente, por ser do movimento feminista, do movimento esquerdista, do movimento tudo conteísta, contra machista e chatista, podem chamar de chata, sou extremamente contra esse retrocesso, essa questão do bandido bom é bandido morto, dessa questão de política armamentista num país como o nosso, onde a nossa cultura, o povo quer que a gente acha normal um bando de delinquentes simulando sexo oral numa estátua do Manuel de Barros. Aconteceu isso ontem em Campo Grande. Aconteceu isso ontem. Os autores dessa foto vieram me ofender, me xingar minha família, meus cachorrinhos, meus dálmatas, porque... Como eu nunca fui adolescente. Pô, eu já fui adolescente, mas tem 20, 25 anos esses caras. Aí fala assim, vocês não têm matéria. Olha o tipo de país que nós temos. E são esses caras que defendem pessoas como o Bolsonaro. Joaquim Barbosa pode ameaçar na avaliação de vocês? É o Odilon. Não sei avaliar agora. Não mostrou muito Bolsonaro ainda. Não pacifica o país. O que precisa hoje é alguém que pacifique Quem o país. Quem pacifica o país? Esse é o problema. Não. Penso que não. Ainda continua. Marina Silva? Manuela Ciro Dávila. Gomes? Manuela Também Dávila. Manuela No espectro da esquerda não existe Quem é que ninguém, vai herdar? Da direita não existe ninguém. Quem é que vai herdar os votos do Lula? Hoje seria distribuído, na minha visão. A gente tem a Manuela Dávila aí, que hoje, para mim, eu como mulher, olharia com mais ternura para a Manuela. Não consigo, de maneira alguma, votar no Ciro, porque eu acho o Ciro extremamente machista também. E não desce. Marina não desce pelo messianismo também, né? Aquela coisa, misturou religião e misturou tudo isso daí, para mim, já não vira. E olha que eu sou cristã. Fake news, Lisiane. Nossa, a gente não conhece de fake news ainda aqui no estado. O fake news, ele funciona melhor nacionalmente do que no estado. A gente tem algumas pessoas que brincam de fazer fake news. Eu vou falar agora pessoalmente. Eu me preparei para a campanha de 2018. Há 4 anos eu estou me preparando. Esses dias teve uma entrevista no Fantástico falando disso. E vou falar só uma coisa para os candidatos daqui. Larguem mão de ser otários e pagarem fortunas para quem vem de fora e não conhecem a política local. Edir sabe do que eu estou falando. Isso já aconteceu antes, né, Edir? Já aconteceu antes e Muitas deixou vezes. claro. Muitas vezes. Agora, os nossos jornalistas também são bons, primeiro, né? O cara que vem de fora, o marqueteiro, primeiro tem que falar, quem é o time daqui que vai trabalhar comigo? O marqueteiro que vai dar o norte para ele? Minas Gerais? Minas Gerais. Sim, o marqueteiro, mas é o Guedes. O Guedes, primeira coisa, eu conversei com o Guedes, Edir, eu não conheço nada. Quem que eu vou sentar para conversar para ver o rumo que nós vamos dar na campanha? Aí vem os profissionais locais, que às vezes são subvalorizados, que né? deu certo. Para estadual eu não participei, então não sei como é que E aí os profissionais daqui são subvalorizados. Eu participei e teve essa conversa também. Só que hoje, por exemplo, eu tenho um cara que é de fora, que cuida do perfil do Reinaldo. Pô, respeita. Respeito o profissional daqui. Então, eu vou falar nessa questão do fake news. Eu converso com bastante gente de fora, faço muito curso com o pessoal de fora, me especializei nisso e continuo me especializando nisso. E eu falo uma coisa para você. Ainda não conhecem o que é fake news aqui. Vai ter influência muito grande nas eleições? Vai ter influência grande por um negócio chamado WhatsApp. Lá no começo do ano, quando eu sentei com algumas pessoas, eu falei assim, o WhatsApp vai comandar. Vai. Me chamaram de louca. Aí eu cheguei no Top Media e falei assim, me dá um telefone
e me dá isso aqui, eu vou fazer lista de transmissão. Teve gente que criticou. Os outros jornais estão fazendo igual agora. Assim, hoje, 89% é pesquisa das pessoas usam o WhatsApp como fonte de informação. E aí você não tem o controle, igual você teria no Facebook, que você derruba uma página. Eu tive página derrubada em 2012. Esse povo tá atrasado. Até porque o Facebook tem um feed. Você passa pelo feed e não necessariamente você para pra ler ou entra. O WhatsApp, você é obrigado, é muito ativo. A notícia chega pra você. E isso. E você não identifica também, mais às vezes, de onde surgiu aquilo depois. Cara, no Brasil, é mais fácil você registrar um chip telefônico no Brasil do que no Paraguai. Entendeu? Os caras não sabem, esses caras não têm noção. Aí chega um salvador da pátria, lá de São Paulo, Serena vai para São Paulo, ou de Minas, ou não sei o quê. Eu sou o cara, eu já ia falar uma palavra. Eu sou o cara, toma a maior grana dos caras e se ferra. Marum vai virar ministro, vai ajudar André, continua ministro, aliás. Vai ajudar André ou ele vai se abster? Vai ajudar o André. Marum Mas você vê a possibilidade dele ajudar? Força nisso? Sim, interior, o Marum é muito forte. Esse negócio aí é mais redes sociais. Eu cheguei em vários lugares, assim... O Marum é uma pessoa muito divertida de você conviver. Politicamente, é terrível. Eu imagino, Vaca, um beijo pra você. Você tá nas minhas orações, porque não é fácil. Edir, quem é que vai fazer esse papel com o Azambuja? De defendê-lo? De estar junto ali, Alckmin. Quem é que vai ter essa força aí no PSDB para ajudar o Azambuja? Que é importante também, os amigos do lado ali, rindo e brincando. Rapaz, eu não sei te responder. Odilon, quem é que vai ajudar o Odilon? Nessa... Tá coberto. Olha... eu posso falar do Zambuja? Sérgio Paula. Bom, são nomes que circulam no meio, né? É aquela história, né? Eu não conheço o Marum no interior. Para mim, ele tira voto de qualquer candidato. Mas, pior que não, né? Mas não sei. Olha, a gente está chegando ao final. A gente quer agradecer demais. Um minuto para você, Lisiane, fazer a sua avaliação sobre esse nosso papo aqui, esse nosso dia e a política local. Eu acredito que é muito bom esse tipo de coisa, até para as pessoas ouvirem, né, e verem o outro lado nosso aqui, e que caia por terra também aquele mito da imparcialidade. Nós, jornalistas, somos seres humanos, temos lado, temos conhecimentos que muitas vezes a gente não pode, nem tudo sai no jornal, e somos substituíveis, porque, de qualquer maneira, o jornal sai amanhã. As notícias vão continuar acontecendo. Mas o que nos move é isso, é a informação. Eu sou apaixonada por jornalismo, sou uma das poucas jornalistas de política mulher aqui no estado hoje. Acredito que em redação, acredito que eu sou a única em atuação tão firme como eu tô. E fiquei muito feliz e vou parar de chamar a CBN de machista. Edir. Olha, eu vou agradecer e parabenizar pela iniciativa. É aquilo lá. Esse mister, né, de jornalismo, eu estou fora de veículo, estou em assessoria, né? Mas é matar um leão por dia, como disse a Lisiane, como os colegas que estão aí, vocês estão ralando aqui diariamente, né? E agradecer pelo convite, e parabenizar pelo programa e parabenizar a Lisiane. Nós não brigamos hoje. O combinado era esse. Fizemos um bolão para ver. Era a expectativa. É que não bebeu. Tinha um bolão apostando nessa treta hoje na CBN que não deu, Lucas? Eu agradeço, obrigado. Aprendi bastante também. Vocês terão de voltar mais vezes. Né? E os colegas também, todos da imprensa, serão convidados. Eu só tenho uma sugestão para os próximos, né? Não é te cortando, mas é que a CBN é regional. Isso. Mais pautas locais, né? Municipais aqui, que tem tanta coisa acontecendo aqui em Campo Grande. Faremos isso. Boas e ruins. Eu quero fazer um elogio. Claro. O Lucas me dá esperança no jornalismo político, porque eu já tive em algumas pautas com ele. E ele é uma pessoa muito firme, sem ser mal educado, sem ser grosseira. Obrigado. Nós temos um déficit muito grande de jornalistas de político. Nós vamos vir com um curso agora em maio ou junho, no Top Mídia, para poder ter formação de jornalista de político. E eu quero parabenizar a CBN por esta aquisição. Não é aquisição, porque, É né? uma aquisição. É uma aquisição. Lucas, E esse programa... por favor, continue. E esse programa é isso, é um equilíbrio entre a experiência de Aprender com você. vocês, a nossa, e o Lucas e tantos outros aqui da CBN que a gente trouxe para aprender a fazer jornalismo também. Estamos terminando aqui o nosso CBN Campo Grande, nosso papo de redação. Nosso muito obrigado a Lisiane Berrocal, muito obrigado ao Edir Viegas, a vocês que acompanharam, que participaram. E é isso, essa pluralidade de ideias, essa isenção ou essa opinião que a gente colocou hoje para vocês aqui é que faz com que a gente diariamente acorde e venha para cá trazer informação para vocês. A gente volta amanhã, 8h30 da manhã, mas aqui a gente continua trazendo informação para você a cada 15 minutos, porque a CBN é notícia o tempo todo. Um abraço. Papo de Redação. Apresentação: Otávio Neto.